Então, tudo começa no ano de 391. A religião cristã foi transformada em religião oficial do Império Romano. A partir deste momento, a Igreja Católica começou a se organizar e ganhar força no continente europeu. Nem mesmo a invasão dos povos bárbaros no século V atrapalhou o crescimento do catolicismo. Durante a Idade Média, no século V até o século XV, a Igreja Católica conquistou e manteve grande poder, possuía muitos terrenos, poder econômico, influenciava nas decisões políticas dos reinos, interferia na elaboração das leis e estabelecia padrões de comportamento moral para a sociedade. Como religião única e oficial, a Igreja Católica não permitia opiniões e posições contrárias aos seus dogmas. Aqueles que desrespeitavam ou questionavam as decisões da Igreja eram perseguidos e punidos. Na Idade Média, a Igreja Católica criou o Tribunal do Santo Ofício, a Inquisição, no século, no século, no século VIII, para combater os hereges contrários à religião católica. A Inquisição prendeu e torturou e mandou para a fogueira milhares de pessoas que não seguiam as ordens da Igreja. Por outro lado, alguns integrantes da Igreja Católica foram extremamente importantes para a preservação da cultura. Os monges copistas dedicaram-se a copiar e guardar os conhecimentos das civilizações antigas, principalmente dos sábios gregos. Graças aos seus monges, esta cultura se preservou, sendo retomada na época do Renascimento Cultural. Enquanto parte do alto clero, bispos, arcebispos e cardeais preocupavam-se com as questões políticas e econômicas. Muitos integrantes da Igreja Católica colocavam em prática os fundamentos do cristianismo. Os monges franciscanos, por exemplo, deixaram de lado a vida material para dedicar-se aos pobres. A cultura na Idade Média foi muito influenciada pela religião católica. As pinturas, esculturas e livros eram marcados pela temática religiosa. Os vitrais das igrejas traziam cenas bíblicas, pois era uma forma didática e visual de transmitir o evangelho para uma população quase toda formada por analfabetos. Nesse contexto, o Papa São Gregório, o Papa no qual foi entre os anos de 590 e 604, criou o canto gregoriano. Era era uma outra forma de transmitir as informações e conhecimentos religiosos através de um instrumento simplesmente interessante, a música. Império Bizantino. Sua capital era Constantinopla, a atual Istambul, que foi convertida na capital do Império Romano do Oriente no ano de 330, depois que Constantino I o Grande fundou-a no lugar da antiga cidade de Bizâncio, dando-lhe seu próprio nome. Foi a capital das províncias romanas orientais, ou seja, daquelas áreas do Império localizadas no sudeste da Europa e no sudoeste da Ásia e na parte nordeste da África, que também incluíam os países atuais da Península Balcânica, Turquia Ocidental, Síria, Jordânia, Israel, Líbano, entre outras. E seus imperadores consideraram os limites geográficos do Império Romano como os seus próprios e buscaram em Roma suas tradições, seus símbolos e suas instituições. O imperador Justiniano I e sua esposa Teodora tentaram restaurar a antiga suntuosidade e os limites geográficos do Império Romano. O império sobreviveu às migrações e incursões dos godos e dos hunos durante os séculos de 5 e 6. No século VII, o imperador Heráclio I acabou com um grande período de guerras com os persas, recuperando a Síria ocupada pelos persas, a Palestina e o Egito. Constantinopla aguentou grandes cercos por parte dos árabes na década de 670 e durante os anos de 617 e 718. No início do século IV, o Império Bizantino experimentou uma grande recuperação, alcançando sua plenitude sobre duradouro reinado da dinastia macedônica.
que começou com seu fundador, o Império Basílio I. O renascimento cultural foi acompanhado por um retorno consciente aos modelos clássicos na arte e na literatura. O maior imperador macedônico foi Basílio II, que reprimiu vigorosamente uma abrangente rebelião búlgara e ampliou seu controle até os principados independentes da Armênia e Geórgia. Em 1171, os seljúcidas invadiram a maior parte da Ásia Menor bizantina. Os bizantinos perderam suas últimas possessões na Itália e foram separados do Ocidente cristão, devido ao cisma de 1054, aberto entre a Igreja Ortodoxa e o Papado. O imperador Aleixo I Comneno, fundador da dinastia dos Comnenos, pediu ajuda ao Papa contra os turcos. A Europa Ocidental respondeu com a Primeira Cruzada, entre 1096 e 1099. Embora, em um primeiro momento, o Império tenha se beneficiado das cruzadas, recuperando alguns territórios na Ásia Menor, estas precipitaram sua decadência. O imperador Miguel VIII, paleólogo, recuperou Constantinopla das mãos dos latinos em 1261 e fundou a dinastia dos Paleólogos, que governaram até 1453. Os turcos otomanos, em plena ascensão, conquistaram o resto da Ásia Menor bizantina no princípio do século. Depois de 1354, ocuparam os Balcãs e finalmente tomaram Constantinopla, o que representou o fim do Império em 1453. Contudo, a tradição intelectual bizantina não morreu em 1453. Os eruditos bizantinos que visitaram a Itália durante o século XVIII e século XX exerceram forte sobre o Renascimento italiano. O feudalismo foi criado a partir da fusão dos costumes dos povos germânicos e romanos. Todos os poderes jurídico, econômico e político concentravam-se nas mãos dos senhores feudais. A população era estática e hierarquizada. A Igreja Católica dominava o cenário religioso e, aproveitando esse poder, ela influenciava o modo de pensar, a psicologia e as formas de comportamento durante a Idade Média. Também tinha poder econômico, pois possuía terras e até mesmo servos trabalhando. As guerras aconteciam pois era uma das principais formas de se obter poder e aumentar suas terras. Os nobres guerreavam com frequência, já que eram gananciosos. Apenas os filhos dos nobres tinham direito à educação. Era ensinado para eles o latim, doutrinas religiosas e táticas de guerra. Enquanto isso, a maior parte da população era analfabeta e sequer tinha acesso a livros, que eram donos de todas as terras de cada feudo. A sociedade era dividida em três grupos sociais: o clero, a nobreza e os servos. O clero era responsável por rezar e exercia uma grande influência política sobre as pessoas daquela época. Os nobres também eram chamados de senhores feudais. Eles negociavam com o rei, trabalhavam no exército em troca de terras. E os servos eram a maior parte da população camponesa, bastante explorados e tendo que pagar. A relação de suzerania consistia em um nobre, suzerano, doava um feudo para outro nobre, vassalo, e em troca recebia fidelidade e favores, às vezes militares. O maior suzerano era o rei, que fazia esses acordos com os nobres o tempo inteiro. O comércio não era forte, logo a base da economia feudal era agrária. Na falta de comércio, a unidade econômica principal era o feudo. O feudo dividia-se em três partes: a propriedade individual do senhor, o manso servil e o manso comunal. Alguns tributos e impostos principais da época: captação, pagamento por cada membro da família, dízimo, corveia, trabalho nas terras dos senhores durante alguns dias na semana. O meio artístico dessa época era totalmente influenciado pela igreja. As pinturas retratavam as passagens da Bíblia e ensinamentos religiosos, assim como os vitrais. A queda do sistema feudal ocorreu por causa das crises econômicas, ideológica, social e religiosa.
Uma série de fatores acontecia simultaneamente. Poder que se tornou centralizado, população aumentando e a produção de alimentos sem conseguir acompanhar. Agricultura perdendo espaço para o mercado, a peste negra, surgimento da burguesia, Igreja Católica sendo questionada e etc. A arquitetura medieval foi desenvolvida durante o período da Idade Média, entre os séculos V e XV. Foi um longo período da história em que prevaleceram os estilos romântico e gótico. Uma vez que a Idade Média esteve essencialmente controlada pela religião e o poder da Igreja, as obras arquitetônicas da época expressavam essa característica, com diversas construções, como igrejas, catedrais, basílicas, mosteiros, entre outros. Além disso, como vai ser abordado mais tarde, muitos castelos foram erigidos no contexto feudal e teocêntrico do período medieval. As principais características da arquitetura medieval são temas religiosos, arte monumental, estilo romântico, estilo gótico, uso de arcos e abóbodas. O estilo romântico surgiu na Itália e na França e teve seu desenvolvimento no período da Alta Idade Média. As construções, geralmente feitas em pedra, agregavam algumas características singulares, como grande espessura de paredes, pouca iluminação interior e com a presença de poucas janelas. As igrejas eram construídas em formato de cruz e possuíam um único portal de entrada. O interior era pouco ornado e havia presença de uso de abóbadas e arcos de volta perfeita. Em relação ao estilo gótico, a arte romântica apresentava um caráter mais austero, inflexível com planos maciços e fortes, onde suas construções seguiam um padrão da horizontalidade. A arte romântica recebe esse nome uma vez que suas construções estiveram inspiradas no estilo desenvolvido durante o Império Romano. Paralelo ao estilo romântico, o estilo gótico surgiu na França e teve um papel preponderante na cultura medieval. Se desenvolveu entre os séculos XII e XV, na denominada Baixa Idade Média. As construções arquitetônicas góticas são majoritariamente altas, ou seja, nota-se uma forte presença da verticalidade em detrimento da horizontalidade romântica, o que indicava a necessidade de permanecer cada vez mais perto de Deus. Diversas igrejas foram erguidas no estilo gótico, e muitas permanecem até os dias atuais, marcando esse período da história da arte. Por esse motivo, a arte gótica é lembrada como a arte das catedrais. Outros fatores determinantes e que se distanciam da arte romântica são a espessura das paredes, uma vez que são mais finas e mais leves, o aumento do número de janelas e vãos nas construções, que permitiam maior entrada de luz, o aumento do número de portais de entradas, cerca de 3 em cada construção. O arco também se diferenciava, com o uso de arco de volta quebrada e as ogivas. Vale lembrar que a disseminação dos vitrais nas igrejas góticas também facilitou a entrada de luz, além de adornar o interior das construções. A primeira construção que aponta para o nascimento do estilo gótico na Europa é a Basílica de Saint-Denis, na França. Os castelos medievais começam a ser erguidos quando a Europa Ocidental foi invadida pelos povos nórdicos. Diante do perigo, houve a necessidade de aumentar a defesa do território, construir estruturas mais sólidas para resistir aos ataques dos chamados povos bárbaros. Os castelos começaram a ser construídos por volta do ano 800 sobre ruínas de construções e fortificações romanas. Esses primeiros castelos eram estruturas de madeira, protegidas por paliçadas e mais tarde muros de pedra e rochas. Ficavam sempre na parte mais alta do terreno, de preferência no topo de uma colina, a fim de facilitar a vigilância. Também podiam estar junto ao rio, que formava uma defesa natural. Com o aumento das invasões nórdicas e o fim do Império Romano, a madeira foi sendo substituída por pedras, e, até as construções civis como os moteiros e igrejas, seguiram um estilo defensivo. Os muros cresceram de tamanho e passaram a ser enormes muralhas, onde os cavaleiros e soldados podiam circular em caso de ataque. É importante ressaltar que os castelos não serviam apenas para a defesa, mas também aumentavam a autoridade do senhor feudal sobre o seu feudo. Afinal, eles permitiram que se controlasse a área circundante e se formasse um centro de administração, proporcionando ao senhor um lugar para manter a corte. Assim, os castelos passaram a simbolizar o poder do nobre e da família que nele habitava. Por isso, foram introduzidas melhorias próprias de um lar, como chaminés, cozinhas, mobiliário, pinturas e grandes tapetes para minimizar o frio de inverno. Um castelo medieval tem características facilmente reconhecíveis, como muros altos, torres, janelas pequenas, canhoneiras, etc.
No calabouço, havia celas que acolhiam os prisioneiros de guerra. O ponto mais sensível deste tipo de construção era a entrada principal. Para isso, os arquitetos inventaram todo tipo de proteção. Desde que cavaram fosso, enchê-lo de água e dejetos, fabricaram uma dupla porta a utilizar pontes. Igualmente, portões de ferro que poderiam ser abertos e abaixados verticalmente através de mecanismos movidos por roldanas. Os castelos demoravam anos para serem edificados e empregavam um grande número de trabalhadores para sua construção. Talhadores, pedreiros, artesãos, carpinteiros e marceneiros dedicavam-se a moldar pedras, levantar torres e abrir janelas. Muitas vezes eram empregados os prisioneiros de guerra para realizar determinadas tarefas, como reparar as partes danificadas. Para transportar o material e erguê-lo a grandes alturas, era utilizada a força animal, moinhos movidos a água ou tração humana. A matéria-prima usada era principalmente a pedra, e por isso poderia ser um problema quando havia escassez do material. Certas muralhas foram edificadas com pedras retiradas de antigos cemitérios romanos, por exemplo. Outros castelos foram edificados com pedras trazidas de locais mais distantes, alargando o tempo de construção. Igualmente, a madeira era usada para o acabamento e sustentação. Florestas inteiras foram devastadas para edificar castelos, e também as casas dos servos que viveriam ao redor do senhor feudal. Apesar da palavra castelo ser usada genericamente, nem todo castelo era um palácio. Descubra as principais diferenças entre essas construções. Um castelo era a construção capaz de repelir os invasores e proteger os ocupantes por longos períodos de tempo. A família do senhor feudal e seus colaboradores mais próximos moravam no seu interior. A atalaia era a edificação composta geralmente de uma só torre a fim de vigiar o terreno circundante. Todo castelo tinha sua atalaia, mas nem toda atalaia era um castelo. A fortaleza tinha função exclusivamente militar, e nenhuma família residia nesses lugares, apenas os soldados. Começam a ser erguidos pelos nobres quando estes podiam fazer uma fortaleza exclusiva para seus exércitos, também quando são formados os estados nacionais. A cidadela é a parte protegida da cidade medieval para onde os habitantes do entorno poderiam se refugiar em caso de guerra. Já o palácio é onde o membro da realeza, geralmente o rei, morava. Na verdade, era construído para mostrar a pompa e riqueza da família reinante e não tinha função defensiva. Os castelos deixaram de ser construídos na Europa por volta do século XVI. Vários motivos explicam o abandono da edificação. Um deles foram o uso generalizado da pólvora, que causava danos irreparáveis às muralhas, o crescimento populacional, fazendo com que o território ficasse cada vez maior e impossível de fortificá-lo, o êxodo rural, que deslocou a mão de obra para as cidades, a consolidação do Estado Nacional, que centralizava o poder das armas nas mãos dos reis, criando os primeiros exércitos nacionais. A culinária medieval é muito rica e se destaca pelo uso de especiarias como noz moscada, canela, gengibre, cravo em pó e açafrão, utilizados na produção de molhos para carnes vermelhas, aves e peixes. Apesar da variedade, os alimentos mais consumidos eram os pães e cereais, bem como os ensopados e caldos de batatas, pois a carne era um alimento muito valioso na época. Já a ciência medieval merecia destaque na alquimia, pela influência notada dos árabes, bem como a medicina influenciada por médicos gregos e orientais, desenvolvida na Europa durante o período da Idade Média. Trata-se de um período de expansão e consolidação do cristianismo na Europa Ocidental. A filosofia medieval tentou conciliar a religião com a filosofia. Isso pode parecer confuso em nossa época, mas naquele período era perfeitamente aceitável. As principais características da filosofia medieval são inspiração na filosofia clássica, união da fé cristã e da razão, uso dos conceitos da filosofia grega ao cristianismo e busca da verdade divina. Muitos dos filósofos da época também faziam parte do clero ou eram religiosos. Nesse momento, os grandes pontos de reflexão para os estudiosos eram a existência de Deus, a fé e a razão, a imortalidade da alma humana, a salvação, o pecado, a encarnação divina, o livre-arbítrio e outras questões. Sendo assim, as reflexões desenvolvidas no período medieval, ainda que pudessem contemplar os estudos científicos, não podiam se contrapor à verdade divina relatada pela Bíblia. A filosofia medieval é dividida em 4 partes: filosofia dos padres apostólicos, filosofia dos padres apologistas, patrística e escolástica.
A filosofia patrística e escolástica, que correspondem aos dois últimos períodos, foram os mais importantes da filosofia medieval. A filosofia dos padres apostólicos foi desenvolvida durante os séculos I e II. Ela esteve relacionada com o início do cristianismo e, portanto, os filósofos do período estavam preocupados em explicar os ensinamentos de Jesus Cristo no meio pagão. Recebe esse nome uma vez que o cristianismo primitivo esteve baseado nos escritos de diversos apóstolos. O maior representante do período foi o apóstolo Paulo, no qual escreveu muitas epístolas incluídas no Novo Testamento. A filosofia dos padres apologistas, desenvolvida durante os séculos III e IV, passa a ter uma nova relação com a apologia. Essa era uma figura da retórica que consistia na defesa de algum ideal, no caso, a fé cristã. Os padres apologistas usaram as mesmas figuras de linguagem e argumentos para dialogar com os helenistas. Dessa forma, defendiam o cristianismo como uma filosofia natural, que seria superior ao pensamento greco-romano. Dessa forma, aproximaram o pensamento greco-romano aos conceitos cristãos, que estavam se disseminando pelo Império Romano. No período dos padres apologistas, destacaram-se os cristãos Justino Mártir, Orígenes de Alexandria e Tertuliano. Foi desenvolvida a partir do século IV e permaneceu até o século VIII. Recebe esse nome porque os textos desenvolvidos no período foram escritos pelos chamados padres da Igreja. A patrística se preocupava em adaptar os ensinamentos da filosofia grega aos princípios cristãos. Baseavam-se nas obras de Platão e identificava a palavra de Deus com o mundo das ideias platônicas. Partiam do princípio de que o homem seria capaz de entender a Deus através de sua revelação. Essa é uma fase inicial de desenvolvimento da filosofia medieval, quando o cristianismo está concentrado no Oriente e vai se expandindo pela Europa. Por isso, a maioria dos filósofos eram também teólogos e o tema principal era a relação da razão e da fé. Os padres da Igreja precisavam explicar conceitos como a imortalidade da alma, a existência de um só Deus e dogmas como a Santíssima Trindade, a partir da filosofia grega. Dentre os padres da Igreja destacam-se Irineu de Lyon, Santo Inácio de Antioquia, São João Crisóstomo, Santo Ambrósio de Milão, entre muitos outros. O filósofo mais destacado do período foi Santo Agostinho de Hipona. Baseada na filosofia de Aristóteles, a escolástica foi um movimento filosófico medieval que se desenvolveu durante os séculos IX e XVI. Ela surge com o intuito de refletir sobre a existência de Deus, da alma humana e da imortalidade. Em suma, desejava justificar a fé a partir da razão. Por isso, os escolásticos defendiam que era possível conhecer a Deus através do empirismo, da lógica e da razão. Igualmente, a escolástica pretende defender a doutrina cristã das heresias que apareciam e que ameaçavam romper com a unidade da cristandade. Grandes filósofos da escolástica foram São Bernardo de Claraval, Pedro Abelardo, Guilherme de Ockham, o Beto Duns Scoto, entre outros. Neste período, o filósofo mais importante foi São Tomás de Aquino em sua obra Suma Teológica, onde ele estabelece os 5 princípios para provar a existência de Deus. A escolástica permaneceu em vigor até a época do renascentismo, quando teve início a Idade Moderna. A literatura medieval foi aquela produzida durante a Idade Média até o início do Renascimento, e esteve marcada inicialmente pelo uso do latim e ainda por temas religiosos, históricos e amorosos. Nesse momento foram produzidas poesias e textos em prosa. Note que, além do trovadorismo, o movimento literário e de transição do humanismo está incluso na literatura medieval. O trovadorismo foi um movimento literário que vigorou no período da Idade Média. Ele surgiu no século XI, na região de Provença, na França. Mais tarde, se espalhou pelo continente europeu. O trovadorismo português teve início com a publicação da Canção Ribeirinha de Paio Soares de Taveiroz. O movimento recebe o nome pois o trovador era seu personagem principal. De tal modo, os trovadores eram os autores das cantigas e os jograis eram os cantores. Além deles, os menestréis cantavam e tocavam as músicas, as quais eram acompanhadas por alaúdes, violas e flautas. Nesse momento, as cantigas trovadorescas foram as principais expressões literárias. Geralmente eram acompanhadas de música e por isso seu nome cantigas. A poesia trovadoresca foi dividida em poesia lírica, satírica, novelas de cavalaria, cronicões, haiografias, nobiliários.
O humanismo literário representa uma fase de transição entre o trovadorismo e o classicismo, ou seja, de transição da cultura medieval para a cultura clássica. Teve início com a nomeação de Fernão Lopes para cronista-mor da Torre do Tombo em 1418. Terminou em 1527, quando o poeta Sá de Miranda retorna da Itália e apresenta um novo estilo. Nesse período, foram produzidos textos em prosa, poesia e teatro. Merecem destaque o teatro popular, a poesia palaciana, a prosa historiográfica. A música também recebeu grande influência da igreja, haja vista o canto sacro, especialmente o gregoriano de Gregório Magno I, composto por vozes masculinas em formato de coral. Contudo, enquanto o monge italiano Guido d'Arezzo cria a pauta de 4 linhas de escala musical, os trovadores e menestréis difundiam a música popular. Os principais estilos musicais da época foram a música modal, a música polifônica, a ars antiqua e a ars nova, bem como as variações da música profana. Por sua vez, os instrumentos musicais mais utilizados foram a cítara, o alaúde, a harpa, a flauta e os tambores. A formação das monarquias nacionais ocorreu durante o período da Baixa Idade Média, entre os séculos XII e XV nos países da Europa Ocidental, com destaque para as monarquias portuguesas, espanholas, francesas e inglesas. O processo de formação das monarquias nacionais europeias forma uma série de mudanças que se iniciaram durante a Baixa Idade Média. O processo de formação das monarquias foi um dos sinais mais evidentes das transformações que assinalavam a crise do sistema feudal e a construção do sistema capitalista, vindo pela nascente classe burguesa. No entanto, mesmo a surgir nesse contexto de mudanças, as monarquias não simbolizavam necessariamente a crise do poder nobiliárquico. Nesse sentido, a constituição das monarquias pode ser compreendida por um processo que conseguiu atender juntamente aos interesses dos nobres e dos burgueses. Por um lado, a formação das monarquias conseguiu conter as diversas revoltas camponesas que marcaram sinais da Idade Média com a reafirmação da propriedade feudal. Por outro, essas mesmas monarquias implantaram um processo de padronização fiscal e monetário que atendia à demanda econômica das classes burguesas. Por isso, podemos notar que o Estado monárquico buscava preservar algumas tradições medievais e criar novos mecanismos de organização política. E com isso, os nobres ainda preservavam alguns importantes privilégios, principalmente no que se refere à isenção do pagamento de impostos. Eles não precisavam de pagar. Somente os burgueses e as classes campesinas estavam sujeitas às cobranças de taxas. E a grande maioria dos impostos arrecadados era utilizado para organizar os exércitos responsáveis pela contenção dos conflitos internos e a defesa dos interesses políticos da nação contra os demais estados estrangeiros. A crise do feudalismo ocorreu no último período da Idade Média. Alguns fatores foram necessários para que o feudalismo desaparecesse por completo. Baseado na posse de terras, na monarquia, na centralização do poder e numa sociedade estamentada, destruída de mobilidade social, o feudalismo foi um sistema que permaneceu. No entanto, as mudanças de paradigmas e com diversos acontecimentos históricos, culturais, políticos e sociais, o sistema feudal entrou em declínio. Segue as principais causas que acarretaram na crise do sistema feudal. Crescimento demográfico. A partir do século X, o aumento considerável do número de pessoas foi um fator decisivo para que surgisse uma nova classe social, interessada sobretudo no comércio. A burguesia. A classe burguesa, formada por artesãos, mercadores, banqueiros e donos de companhias de comércio, eram habitantes das antigas cidades medievais fortificadas, denominadas de burgos. Com isso, o poder da nobreza, dos senhores feudais e do clero também entraram em declínio. Diante desse sistema, ficou difícil suprir as diversas necessidades da população, que praticamente duplicou nos séculos seguintes. Essa explosão demográfica gerou uma população marginal, sem emprego e sem terras. Revolução Burguesa.
Com o surgimento da burguesia, muitas pessoas fugiam dos feudos para as cidades em busca de melhores condições. O surgimento da moeda, o desenvolvimento das cidades medievais e da intensificação das atividades comerciais foram essenciais para que o sistema feudal entrasse em declínio. A nova classe social que surgia aspirava contra o absolutismo, almejando independência e propondo uma nova economia, baseada no sistema capitalista. Além disso, a burguesia lutava pelo enriquecimento e pela mobilidade social, sistema desconhecido na sociedade feudal. A peste negra foi uma epidemia que matou cerca de 1/3 da população que habitava o continente europeu. A doença era disseminada a partir das pulgas que continham a bactéria causada pela peste. As pulgas, por sua vez, eram transportadas pelos ratos, já que elas se hospedavam nos roedores. Nas péssimas condições de higiene das cidades medievais, a peste conseguiu encontrar um ambiente propício para sua propagação entre as pessoas. Lixo e excremento pela rua. Além de habitações pequenas e com muitas pessoas, facilitavam a reprodução dos ratos e o contato de pessoas com as pulgas. Boccaccio diz ainda que a peste passou a aparecer em outras partes do corpo. Em seguida, o aspecto da doença passou a alterar-se. Começou a colocar manchas de cor negra ou lívidas nos enfermos. Tais manchas estavam nos braços, nas coxas e em outros lugares do corpo. As manchas negras levaram a população a denominar a doença de peste negra. Chama-se cruzada a qualquer um dos movimentos militares de caráter parcialmente cristão que partiram da Europa Ocidental e cujo objetivo era colocar a Terra Santa, nome pelo qual os cristãos denominavam a Palestina, e a cidade de Jerusalém sob a soberania dos cristãos. O termo cruzada não era conhecido na época em que ocorreram. Só foi assim nomeado porque seus participantes se consideravam soldados de Cristo e se distinguiam pela cruz em suas roupas. Na época em que ocorreram, eram chamadas de peregrinação ou de guerra santa pelos europeus. No Oriente Médio, contudo, eram chamadas de invasões francesas, em função da maioria dos cruzados serem provenientes do Império Carolíngio e de se autodenominarem francos. Esse nome foi dado pelo fato de ter cruzado todo o continente europeu. Na teoria, as cruzadas foram um movimento de retomada das terras de Jerusalém dos muçulmanos para os cristãos. Um dos seus objetivos era de conter o islamismo, que estava se miscigenando-se em todo o mundo. Do parâmetro econômico, seus objetivos, muitos nobres, queriam conquistar terras e riquezas com esse movimento, o que acirrou as relações entre muçulmanos e cristãos. A burguesia investiu nas cruzadas pelo interesse de criar novas rotas comerciais, intensificando o comércio de especiarias, sendo assim a economia ficou mais unificada. Do ponto de vista religioso, as cruzadas não deram muito certo. Durante pouco tempo, a Igreja Católica teve domínio de Jerusalém, o que não durou muito. Os muçulmanos retomaram as terras, o que prevalece até hoje. Portanto, os objetivos religiosos não foram bem-sucedidos, mas a parte econômica sim, com a unificação do comércio e o investimento do poder bélico. Porém, a nobreza que havia investido muito no movimento acabaram não tendo tanto retorno. Se enfraquecendo, o poder voltou a ficar centralizado na mão do rei. Durante a Idade Média e a crise em que o feudalismo se encontrava, a França e a Inglaterra iniciaram uma série de conflitos armados, que posteriormente ficaram conhecidos como a Guerra dos 100 Anos. O trono francês, carente de um herdeiro direito, desencadeou isso tudo. O rei britânico Eduardo III queria unificar a coroa inglesa e francesa, alegando seu parentesco com o monarca francês, Felipe, o Belo. A resposta francesa foi de que a coroa não poderia ser herdada pela linhagem feminina. Algumas questões territoriais também influenciaram o começo desses conflitos. Ambos queriam Flandres, uma região economicamente importante que possuía uma aliança comercial com a Inglaterra, o que incomodava os franceses, pois aquele território pertencia à França.
A Guerra dos 100 Anos, que na verdade teve a duração de 116 anos, com pausas entre os conflitos, marcou o fim da Idade Média e o início da época moderna, e teve consequências negativas e positivas. Os milhares de mortes de ambos dos lados e a devastação dos territórios e da produção agrícola dos franceses foram as negativas. A França caminhou para um absolutismo, enquanto o feudalismo ia para o seu fim definitivo. Apesar do encerramento desse longo conflito, a rivalidade anglo-francesa ainda pendurou por muito tempo. Renascimento comercial é o nome que se dá ao processo de crescimento comercial pelo qual a Europa passou a partir do século VI. Esse renascimento aconteceu a partir do desenvolvimento de um excedente comercial e resultou no surgimento de rotas comerciais por toda a Europa. Esse processo estava diretamente ligado ao renascimento urbano que a Europa passou no mesmo período. Origens do renascimento comercial. O crescimento comercial da Europa medieval, a partir do século VI, foi resultado do desenvolvimento demográfico e agrícola. Ambos possibilitaram o surgimento de um excedente agrícola, que pode ser comercializado principalmente para as cidades. O crescimento urbano resultou em uma demanda maior por produtos que somente o comércio poderia proporcionar. Como a produção local era na maioria das vezes bastante limitada, passou a ser necessário recorrer ao comércio para obter determinados tipos de mercadoria. A necessidade variava de região para região. Com isso, estabeleceu-se um comércio que dependia sobretudo das conexões de longa distância para obter mercadorias. Os mercadores que não possuíam conexões com o mercado de longa distância, em geral, não foram bem-sucedidos. Assim, o desenvolvimento comercial levou ao surgimento de uma nova classe social, que não dependia mais da itinerância para sobreviver. O comércio europeu na Baixa Idade Média dependia bastante das rotas marítimas, que transportavam de maneira mais ágil e barata as mercadorias por longas distâncias. Eixos do comércio medieval. O renascimento do comércio na Europa medieval levou ao desenvolvimento de dois grandes eixos de comércio. Um deles era o eixo mediterrâneo, que era controlado pelas cidades italianas de Genova e Veneza. O segundo era o eixo nórdico e era controlado por uma liga de cidades no norte da Europa chamada Liga Hanséatica. O historiador Hilário Franco Júnior atribuiu a vocação comercial de Genova e Veneza ao fato de ambas as cidades não poderem sobreviver da sua própria produção agrícola. A geografia das regiões impedia uma grande produção. Assim, em defesa de seus interesses, as duas cidades italianas fizeram o possível para ampliar a sua influência econômica sobre o Mediterrâneo e as regiões do Império Bizantino. As duas cidades apoiaram a convocação da Primeira Cruzada para estender sua influência sobre as religiões conquistadas pelos cristãos e mercadorias orientais, consideradas mercadorias de luxo na Europa Ocidental, como perfumes, a seda chinesa e etc. Além disso, Veneza garantiu o controle sobre regiões do Império Bizantino durante algumas décadas no século VIII, e isso lhe possibilitou ter acesso às mercadorias locais. O comércio no norte da Europa era controlado pela Liga Hanséatica, que exercia influência desde o leste europeu até a Islândia e comercializava inúmeros tipos de mercadorias. O sucesso da Liga Hanséatica era tão grande que, em 1130, os mercadores hanséaticos possuíam uma casa de negócio em Londres, na Inglaterra. Além disso, havia um ponto de encontro entre mercadores do eixo mediterrâneo e do eixo nórdico. Esse ponto de encontro eram as feiras da região Champagne, na França,
Essas feiras aconteciam uma vez por ano em períodos predeterminados. Atribui-se o desenvolvimento das feiras na região ao fato de os senhores locais terem uma postura mais aberta ao desenvolvimento do comércio, ou seja, não cobravam pedágios e concediam determinados tipos de benefícios aos comerciantes que se instalavam na região. Moeda e burguesia. O desenvolvimento comercial impulsionou a utilização das moedas como forma de pagamento. A cunhagem de moedas foi retomada por Genova a partir de 1252 e logo em seguida foi copiada em outras regiões da Europa. O desenvolvimento do comércio também resultou no surgimento de uma nova classe social, que passou a rivalizar com a nobreza, a burguesia. O enriquecimento dessa classe levou os comerciantes a terem cada vez mais influência sobre as regiões onde estavam instalados. Assim, o poder das cidades e mesmo dos reinos europeus passou cada vez mais a sofrer influência dos burgueses. A Renascença Urbana ocorreu no final da Idade Média, entre os séculos XIII e XV, quando a Europa passou por transformações sociais, econômicas e políticas de grande importância. O fortalecimento do comércio e o surgimento da burguesia favoreceram o desenvolvimento e surgimento de muitas cidades. Com isso, muitos camponeses abandonavam o trabalho rural e seguiam para os burgos, onde desenvolviam habilidades artesanais ou manufatureiras. Com este movimento, a Europa passou por um importante processo de êxodo rural, saída das pessoas do campo para as cidades. Com mais pessoas morando nas cidades europeias, as necessidades e transformações aumentaram muito. Começaram a surgir novas profissões e oportunidades de trabalho, e logo com mais profissões, o dinheiro começou a circular de forma mais intensa, e com esse aumento surgiram também os banquetes, para garantir e proteger com segurança as fortunas dos prósperos burgueses, e ocorreu o surgimento de cheques, cartas de crédito e outras modalidades financeiras.